O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 em diante. O assunto da palavra é Cântico de Vitória. Glória a Deus, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então é essa palavra, cântico de vitória. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, devemos erguer a nossa cabeça e caminhar firme, rumo à terra da promessa. Como o Senhor colocou os hebreus na terra da promessa, o Senhor também nos colocará. O Senhor deixou uma promessa de que onde Ele estiver, nós estaremos também. Se guardarmos a sua palavra, o conserto que Deus deixou para nós, a palavra, os preceitos da sua palavra. Então não desanime, esforça-te. O Senhor diz, esforça-te e eu te ajudarei, diz o Senhor. Não pare, se parou, volte a caminhar. Se esforça-te, ore a Deus, busque a misericórdia de Deus, e busque a caminhar, não pare de maneira nenhuma, porque nada nos poderá separar do amor de Deus que está em seu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, se Deus permitiu que o seu próprio Filho descesse a esta baixa terra e passasse por todo aquele vitupério, não foi debalde isso, não foi em vão de maneira nenhuma. Então todo aquele que crer, todo aquele que buscar, se humilhar, pedir perdão a Deus, buscar a estar caminhando no caminho do Senhor, de maneira nenhuma o Senhor o deixará fora. Então o Senhor permitiu tudo, o Filho, Deus permitiu que o Filho passasse por tudo isso. O Senhor tem um objetivo na nossa vida, na sua vida, para também que onde está o Senhor, nós também estejamos com Ele. O Senhor voltará ainda um dia sobre as nuvens com poder e glória para nos levar para junto dEle. Todos os mortos ressuscitarão, e o Senhor separará neste mundo aqueles que fazem a sua vontade e que vivem segundo a palavra de Deus, os pequeninos que clamam a Ele de dia e de noite. E o Senhor quer que você se enquadre na palavra de Deus. Não desanime. Se deu uma parada desanimada, volte a se animar novamente, porque o objetivo de Deus, a vontade de Deus, é que você esteja junto na glória de Deus naquele grande dia. Aleluia. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O inimigo das nossas almas todo dia nos acusa.
ele tenta fazer com que a gente pare a caminhada, com que a gente deixe de servir a Deus, de uma maneira ou de outra, com acusações, mas aqui pergunta-se: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus Cristo deu a sua vida para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia e esta esperança é viva. Então vamos servir a Deus, vamos nos animar, se anime, busque, ore a Deus e rogue a misericórdia de Deus e volte a caminhar, não fique parado. E se você ainda nem começou a caminhar, a advertência é clara: caminhe na direção do Senhor, que o Senhor está de braços abertos esperando você. Não desanime, venha. Isso para aqueles que estão fracos e oprimidos, porque este mundo oprime, esta vida oprime as pessoas e desanima alguns. Mas o recado de Deus é ânimo, força, vontade, humildade. Se reconcilie com Deus e volte a caminhar firme na graça, que o Senhor quer que todos venham ao arrependimento e todos sejam salvos no último dia. Aleluia! Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. O adversário fica te condenando, te acusando todos os dias. Mas lembre-se, foi Jesus Cristo quem morreu por você, por todos nós. Então é Ele que nos justifica, e você recorrendo a Ele com humildade, com rogos e orações, o Senhor te perdoará, o Senhor te dará força e fará você caminhar com alegria. Aleluia! O qual está à direita de Deus e intercede por nós. O Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é o único intercessor entre Deus para nós, é o único que intercede por nós. Aleluia! O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede, ele nos defende, ele nos justifica, ele nos apresenta a Deus. Aleluia! O Senhor Jesus apresentou Deus para nós, veio ao mundo e apresentou Deus para a humanidade. Então, para que nós, crendo e obedecendo a sua palavra, o Senhor nos apresentará a Deus, o Senhor nos entregará na glória de Deus ao Pai, lá na sua glória. Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta. Por acaso é a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a pobreza, a falta de roupa, ou o perigo, ou a espada? Nada nos separará. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Assim como eles eram perseguidos naquele tempo, Paulo, os apóstolos foram perseguidos e os discípulos do Senhor, nós também somos perseguidos. O adversário quer nos destroçar e nos destruir todos os dias, mas o Senhor nos defende. O Senhor envia os seus anjos e eles estão à nossa volta para nos proteger, para nos livrar de todo o mal. Aleluia! Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, mais do que vencedores. Por quê? Aqui o vencedor recebe um prêmio, dinheiro, recebe um carro, um troféu, tudo coisa perecível. Mas aqui não. Aqui somos mais do que vencedores. Nós ganhamos a coroa da vida eterna, incorruptível para todo sempre.
a glória de Deus, viver com o Pai na eternidade, ver a face de Deus como ela é. Então, isso é ser mais do que vencedores, alcançar aquilo que não perece, a traça não rói, a ferrugem não estraga. Então, não perece, é uma glória eterna, uma riqueza inigualável. Pensa numa riqueza aqui na terra, pois lá é muito, muito, muito superior. Então, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque é algo eterno. Glória ao nome santo do Senhor. Por aquele que nos amou, por Jesus Cristo, por Deus que nos amou e permitiu que o seu próprio Filho passasse por todo o vitupério. Isso é um amor inigualável, um verdadeiro amor que o Senhor teve para que possamos ser salvos. Há uma grande oportunidade que o Senhor oferece e chega até você por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, ou seja, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense nesta palavra e levante o seu semblante e caminhe pela palavra de Deus. Glória a Deus. Deus ama a sua alma, Deus ama você, Deus ama a sua família. Se levante, se anime. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você será um vitorioso. Deus te ajudará, você vencerá nessa angústia, nessa tristeza, vencerá esta tribulação em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficamos por aqui. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.